Eu quero falar de forma um tanto genérica sobre a importância das pressuposições para abordar um assunto como a reforma. É importante que a gente diga o seguinte: você não se aproxima de nenhum assunto sem pressuposições. Você pode não ter clareza quanto a isso, mas sempre você terá pressuposições. As pressuposições são muito importantes para que a gente possa entender onde nós estamos. Então, por exemplo, eu falo sobre reforma. E, obviamente, eu falo como um teólogo, como um pastor reformado. E eu sei que aquilo que me beneficia me delimita. Eu quero dizer é que não há nenhuma visão tão abrangente da realidade que esgote o objeto de tal forma que não seja possível uma outra aproximação. Esse tipo de perspectiva que eu adoto, ela, no mínimo, deve nos conduzir a uma maior humildade no saber, porque nós não somos donos da verdade, embora cremos que podemos chegar a uma compreensão verdadeira. Não que essa compreensão verdadeira não possa ser acrescida de novos elementos. Então, vamos lá. Como teólogo reformado, como pensador reformado, nós entendemos que a teologia reformada, ela parte de um princípio fundamental, que as Escrituras são suficientes para a avaliação da realidade, para nos dar uma perspectiva correta, que nós costumamos chamar, o nome está na moda já aqui no Brasil há alguns anos, costumamos chamar de cosmovisão, que eu poderia chamar de referencial teórico, eu poderia chamar de quadro de referência, mas o nome cosmovisão é mais abrangente. Ou seja, você crê que a sua aproximação do assunto deve ter como elemento avaliativo a palavra de Deus. Bom, a aproximação reformada da teologia da reforma é um olhar sobre nós mesmos a partir da palavra, com todas as dificuldades próprias, vai nos mostrar que você não analisa algo neutramente. Eu costumo usar uma expressão, que não deve ser minha, certamente, é que você não trata de nenhum assunto dentro de um vácuo asséptico conceitual. Ou seja, você não trabalha dentro de uma redoma de vidro que não tenha nada, nenhum tipo de conceito. Você se aproxima com conceitos. E quando você pensa que é o contrário disso, você pode se aproximar neutramente, aí já estaria um pressuposto. Então, nós nos aproximamos para estudar a reforma, entendendo que nós trabalhamos com a fé. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com fé. Fé não se opõe à razão, nem fé é algo, um salto no escuro, no abismo do amor de Deus, como queria Soren Kierkegaard. Nós não somos fideístas. Mas sim que nós analisamos a reforma, ou o que quer que seja, crendo. Ou seja, é uma avaliação daquele que crê. E mais, essa avaliação é de um crente que está a caminho. Como isso? É que nós queremos estudar um assunto, dentro da nossa perspectiva, que terá implicações em nossa vida. Não é apenas um isolamento de um momento em que eu analiso algo, estudo algo, mas que aquilo ali, quando terminou, por exemplo, terminar minha gravação, ou vocês terminarem de me ouvir, com a paciência certamente que deve ser própria a vocês, acabou o assunto. Não, você quer entender aquele assunto porque isso vai direcionar a nossa mente, vai direcionar a nossa fé, vai nos fazer repensar assuntos, reafirmar convicções, rever convicções, e isso vai se manifestar em nossa vida. É aquela conceituação que eu aprecio, de que essas compreensões passam pela nossa mente, passam pelo nosso coração e terminam essas compreensões em nossas mãos. Então, a avaliação da reforma deve ser feita, como entendemos, a partir do crente, do homem que crê, da mulher que crê e que estuda isso entendendo que o objetivo de um maior conhecimento, de um maior estudo, não é simplesmente para satisfazer a nossa inteligência ou o desejo de vencer um debate, mas que isso tenha uma relação direta com o nosso viver, com a nossa fé, com o nosso adorar a Deus. Eu sigo Calvino de perto nesse particular, de que a teologia ela deve nos conduzir à adoração.
porque o Deus que nós estudamos, ou os atos de Deus, e quando eu falo o Deus que nós estudamos, é apenas uma força de expressão, que nós não estudamos Deus, mas estudamos a revelação de Deus. Esse Deus que nós estudamos via revelação é o Deus a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Não é um Deus distante. Eu não estou aqui especulando sobre algo que nada tem a ver comigo, sobre a importância do galho seco na vida social do macaco. Por mais importante que isso possa ser para um macaco que anda em cipó, não tem nenhuma utilidade para mim que vivo numa cidade nem tem macaco. Mas eu estou tratando de algo que vai determinar a minha fé, a minha conduta, a minha adoração e todas as minhas relações. Então, essa abordagem parte de um pressuposto. Há um Deus pessoal, há um Deus que se revela, e esse Deus que se revela fez registrar aquilo que ele quis da sua revelação de forma definitiva nas Escrituras Sagradas. Nós cremos que podemos ter um conhecimento genuíno de Deus, um conhecimento verdadeiro de Deus. Cremos também que a nossa aproximação vai nos dizer que o nosso conhecimento nunca será a verdade. Nós nunca teremos a verdade, humanamente falando. A verdade pertence a Deus. A verdade de Deus, ela é autorreferente, porque é Deus mesmo quem a credencia. E o nosso conhecimento deve ser referendado pela verdade. E quando ele é referendado pela verdade, o nosso conhecimento será verdadeiro. Então, a fonte do nosso pensar, do nosso agir, estará sempre na palavra. O limite daquilo que cremos, não é a confissão, seja ela qual for. Porque a própria confissão nos conduz à palavra. A confissão de Westminster, que é a minha denominação presbiteriana do Brasil adota, e eu, obviamente, eu também adoto, nos diz que o limite nosso sempre é o Espírito falando na Escritura Sagrada. Daí um desafio sempre a olhar a realidade pela ótica da palavra. Espero que isso tenha sido esclarecedor e útil. Que Deus nos abençoe. Amém.